Saudações, sou Henrique Lima, estudante de 4ª Câmara na Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 21 de setembro e o tema da conferência de hoje é o país psicológico. Assim como existe o país exterior, onde nós habitamos, onde nós vivemos, existe também o país psicológico, que é interno. Enquanto nós não ignoramos quando nós vemos situações que ocorrem nas cidades, no país, ou mesmo no mundo, quando nós vemos essas negligências dos seus governantes, nós temos uma tendência de não ignorar isso. Quando nos deparamos com um político corrupto, que vemos ele na fartura, com os benefícios do dinheiro, da matéria, mas a sua população, o seu povo, a sua cidade, em ruína. Mas, nos nossos mundos internos, isso é um pouco diferente. Nós mal sabemos onde se localiza esses países dentro de nós, essas regiões dentro de nós. Essas localizações são chamadas de lugar psicológico. Assim como no mundo físico, as regiões psicológicas são habitadas por pessoas, sejam essas pessoas cultas, decentes, assim como seus respectivos líderes. E também vai existir vielas, ruas perigosas, cheias de assaltantes e criminosos. E claro que no mundo físico, uma pessoa aparentemente nobre, vivendo em mansões, pode ocorrer dentro dela que ela esteja completamente podre, cheia de ganâncias, cobiça, traição. Tudo isso são chamados de eus. O eu quero, eu mando, eu governo. Enquanto mesmo alguém que possa aparentar simples, os seus mundos internos podem estar ocorrendo o próprio paraíso. O ditado popular, ele descreve: o inferno está cheio de boas intenções, o que pode nos levar a refletir. Será que o inferno tem algo de bom? Será que o inferno nos engana com algo que parece bom? Ou o que parece bom pode nos conduzir ao inferno? São algumas questões que, quando nós nos deparamos com esse ditado popular, o inferno está cheio de boas intenções, pode nos fazer nos questionar. Se nós refletirmos sobre o país de nascimento dos grandes mestres, como, por exemplo, o venerável mestre Jesus, o Cristo, que nasceu em um país de extrema violência, e talvez, até naquela época, diversas situações e pessoas, aos nossos olhos hoje, deveriam estar nos infernos. Ou mesmo o próprio venerável mestre Samael Aun-Weor, que nasceu na Colômbia, em um período onde estava para ocorrer uma terrível guerra civil. Um país que ainda hoje é repleto de desigualdades sociais, governantes corruptos. Mesmo assim, ele pôde se iluminar, e sua consciência o fez se mudar para uma outra cidade, para o México. E naquele período, naquela época, ainda não havia sido tomado pelo crime, país o qual ele entregou seus ensinamentos sobre o despertar da consciência, sobre o caminho para conhecer os países psicológicos. É evidente que tanto o país físico quanto o país psicológico, eles existem, mas são completamente distintos. O lugar que nós nascemos não define o nosso caráter, mas então, o que define? Para responder essa pergunta, vamos observar o gráfico. Esse gráfico ele representa os 3 principais centros da nossa máquina humana.
o centro mental, emocional e sexual. Podemos ver que cada parte, neste exemplo, está vivendo em um país diferente. Mas para compreender melhor, é necessário nos aprofundar. Vamos primeiramente adentrar ao centro sexual. Então, no gráfico aqui nós temos uma representação onde o nosso corpo, nossa máquina humana, ela estaria situada partes num lugar próspero e partes num lugar pobre. Não só pobre no quesito material, mas pobre no quesito cultural, moral. Vamos mergulhar, então, no centro sexual. Assim como no mundo físico, os países psicológicos têm bairros altos e baixos. Mas qual é a raiz dos bairros mais sombrios? Essa raiz é o mau uso do nosso centro sexual. O mesmo poder que nos deu a vida física, ele contém a força para criar os mundos interiores. Quando esse centro é governado pela luxúria, a energia se torna pesada e densa, criando assim pântanos em nossa psique, como podemos ver neste gráfico. A base da nossa coluna se torna um pântano escuro, com as águas criadoras derramadas, alimentando as raízes do ego. Então, toda vez que um indivíduo ele expulsa suas energias sexuais, ele expulsa o sêmen do corpo, ele estará criando no seu mundo interno uma legião de criaturas, uma legião de pessoas que vão governar aquele centro, que vão governar a sua máquina humana. Neste gráfico aqui, ele está fazendo essa alegoria. Então, na base da coluna, o fornicário que insiste em expulsar o seu sêmen, insiste em derramar o seu sêmen. A sua consciência vai se apagando, vai se tornando mais escuro. Ele vai se tornando incapaz de perceber o seu ser, de perceber a luz dentro dele. Este indivíduo que derrama suas energias sexuais, ele passa então a formar um inferno no seu interior. O derrame das energias é a causa do sofrimento, da vergonha e da criação dos infernos em nosso interior. É por isso que tantas pessoas vivem como criaturas cegas, sem visão espiritual e mudas, incapazes de expressar a verdade do ser, porque elas desperdiçam a sua força em prazeres que não teriam coragem de viver diante de sua própria mãe. Então esse gráfico ele representa justamente essa prisão da carne, a prisão dos prazeres, do desejo, o lar dos fornicários. Esse tipo de hábito de expulsão do sêmen, ele baixa a moral. Ele vai transformar o seu centro sexual num antro de pobreza, de crimes, distorções, onde essa série de criaturas tentará manter a sua vida roubando a energia, se alimentando dessa energia sexual. Então concebendo cada vez mais e mais profundo dentro de nós esses infernos. Todo aquele que insiste em praticar isso, ele se torna como essa criatura. Ele fecha os próprios olhos, pois ele sabe que existe a verdade. Ele sabe que existe o certo e o errado, mas ele se nega a ver. É algo mentiroso. Então ele fecha a sua própria boca, porque ele não pode falar. Não pode falar porque se a partir do momento que ele diz o juízo, a lei, ela passa a cobrar. Nenhum criminoso ele conta o crime que está cometendo. Por isso é o inferno dos vergonhosos. Eles não têm coragem de viver diante de sua própria mãe, pois essas ações são feias, são terríveis. Mas quando nós lembramos da nossa mãe e reconhecemos o valor que ela tem em nossas vidas, também recordamos de Deus em nós.
Deus Mãe, a força que tudo gera e tudo purifica. É somente ao invocar essa presença sagrada que temos o poder real para corrigir o rumo dos nossos países psicológicos. Essa força divina da Mãe Criadora, ela nasce nessa mesma fonte, das fontes sexuais, da energia sexual, que nasce na base da nossa coluna. Neste gráfico, nós podemos observar que a Lua, agora ela não está mais escura, ela passa a brilhar, refletindo o Sol. A presença da Mãe Divina. E Anubis, o juiz, o jerarca, que vai julgar aquilo que está sendo feito. E diante de nós, a criatura, a qual devemos combater. O eu, os criminosos, essa série de criaturas, pessoas que vivem dentro de nós, que governam os nossos países psicológicos, quando nós estamos inconscientes. Quando nós invocamos a presença sagrada da nossa Mãe Divina, temos o poder real para corrigir este rumo. Nenhum eu pode ser eliminado pela força bruta do intelecto ou da repressão da vontade. Apenas a Mãe Divina tem o poder de queimar e dissolver as raízes deste defeito. E para isso é necessário deter-se por um instante, respirar profundamente, para recordar e não se identificar com essa tempestade que ocorre dentro de nós. Essa tempestade emocional ou dos impulsos do desejo. O desejo da ira, da ganância, da gula, da inveja, da raiva. Naquele momento que nós percebemos, que nós recordamos a nossa mãe, lembramos que devemos ser uma pessoa nobre, realizar ações que teríamos coragem de fazer na frente de nossa mãe. Naquele momento, com o coração consciente e humilde, suplicamos: Mãe Divina, mostra-me este defeito. Ajude-me a compreender e queime-o. Essa prática de suplicar à mãe tem essa intenção, para que ela mostre a nós o defeito, nos ajude a compreender as suas origens e possamos queimá-lo e dissolvê-lo. Tudo isso diante da lei superior, pois esse trabalho íntimo, assim como um trabalho do mundo, os governantes são julgados. E se nós permitirmos que governantes corruptos governem o nosso corpo, também será julgado. Então é necessário criar a revolução. A revolução tal como ocorreu na França, que tiraram os tiranos do governo. Devemos então lutar para tirar a tirania de dentro de nós, eliminar os criminosos dentro de nós. Podemos também simplesmente suplicar à Mãe Divina que ela queime da seguinte forma: Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Isso é a morte psicológica. É a chave para a transformação dos nossos países psicológicos. Toda vez que nós percebamos a manifestação de algum eu em nossos centros internos, devemos suplicar à Mãe Divina. Mãe Divina, queime este defeito. Mãe Divina, elimine este eu. Mãe Divina, desintegre este eu. É nessa súplica que o milagre ocorre. O monstro que nos dominava, ele perde força. E a vergonha se desfaz. A cegueira se rompe e o pântano ele começa a ser purificado. O fogo da luxúria que nos arrastava para baixo,
é convertido em um fogo do Espírito, que ascende para cima, iluminando a nossa coluna e fecundando a árvore da vida dentro de nós. Então, o gráfico, ele busca representar este resgate, o resgate da Mãe Divina. Suas mãos nos direcionam para cima, nos indicam o caminho, trazendo luz e pureza. Por isso a importância do trabalho psicológico dentro de nós. Depois de purificar a base, precisamos subir ao nosso coração. O coração é o centro da vida psíquica. É nele que guardamos as lembranças, os apegos, os amores frustrados, as dores, as paixões e as emoções que não soubemos dissolver ou transformar. Com o tempo, tudo isso se transforma em um peso, como representado neste gráfico. Um quarto repleto de baús, objetos e quadros. Então imaginem que esse quarto está dentro do nosso coração. Cada baú é um item, um apego, um celular que eu ganhei anos atrás, ou uma memória que te magoou, ou uma felicidade. Também podemos nos apegar e nos envaidecer, uma conquista, um troféu. Tudo isso empilhado dentro do nosso coração. Mas será que nós estamos visitando o nosso coração? Estamos indo até ele e observando o que colocamos dentro do nosso coração? Ou estamos ignorando, como nós ignoramos no mundo físico? Muitas vezes, países que passam por situações de pobreza, injustiça, pois nós não estamos nele, não estamos vivendo naquele ambiente. Por isso, assim, ignoramos. Mas como nós podemos viver no nosso coração? Observar o que acontece dentro dele. Essas recordações mal trabalhadas, elas se tornam fantasmas que governam o nosso centro emocional, quando nós estamos inconscientes. São eles que nos fazem reagir. Reagir com rancor, com ciúmes, com tristeza, repetindo uma série de dramas antigos como se ainda estivessem vivos. E como nós podemos libertar o coração? Da mesma forma que fizemos com a base da nossa coluna, com o auxílio da Mãe Divina. No silêncio da meditação, nós fixamos a nossa atenção ao nosso coração e observamos o que está pesando, que lembrança continua me ferindo, que apego eu não consigo soltar. E um ponto importante pode nos ajudar neste processo de limpar o nosso coração são as medicinas xamânicas, como por exemplo a sagrada ayahuasca. Elas nos ajudam porque nos permite nos perceber por uma outra perspectiva, como se estivéssemos diante de um espelho maior. Ela vai ampliar a nossa consciência. E sobre a força dessa medicina, é como se o nosso observador interno se sentasse ao lado da nossa Mãe Divina, revelando com mais clareza aquilo que estava oculto. E assim, o processo meditativo do trabalho psicológico se tornam mais profundos e verdadeiros. As medicinas xamânicas, elas fazem com que nós possamos observar essa situação dentro do nosso coração por um outro ângulo. Como no exemplo, agora o quarto não está vazio, nós estamos presentes no quarto. Estamos presentes com a nossa mãe, revelando aquilo que está. E não somente isso, queimando. Tudo aquilo que nós percebemos, que nós identificamos como dor, como sofrimento, como apego, algo que atrase a nossa vida,
Suplicamos com fé. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Mãe Divina, queime. Esse é o processo meditativo, de ver, compreender e entregar. Então o fogo da mãe consome os fantasmas, e o coração antes pesado e frio, ele volta a brilhar como uma chama viva. E depois que aprendemos a pedir à Mãe Divina no coração, algo muda em nós. Já não estamos sozinhos. Ela é quem nos conduz pela mão, assim como nós observamos no gráfico. O guerreiro caminha ao lado da mãe, e juntos eles queimam os objetos que pesavam sobre o coração. Cada baú é queimado, é um apego vencido. Cada lembrança dissolvida é um espaço que se abre para o amor verdadeiro. Mas a jornada não termina aí. Precisamos subir até o centro intelectual. No gráfico, nós vemos um cérebro, transformado numa cidade cinzenta, cheia de arranha-céus, que sobem em direção ao céu, tentando alcançar o sol. Mas estão vazios por dentro. Essa é a mente dominada pelo orgulho, pelo intelectualismo frio, que acumula ideias, teorias, pensamentos, mas não compreende a vida. São os falsos cientistas que extraem toda a matéria para criar mais matéria. Tentam alcançar o céu, mas não entendem que o céu está dentro. O céu é muito distinto de você simplesmente levar um monumento material e tentar atingir algum objetivo. Tudo isso se torna algo pesado, gasta energia. O centro intelectual possui uma velocidade distinta do corpo. Quando nós aceleramos esse centro intelectual, nós estamos gastando a energia e desequilibrando os nossos centros sexual, emocional, centro do coração. E não somente isso, nós damos muita atenção a esse centro intelectual, concebendo ideias, teorias, dilemas, pensamentos. Ele vai consumindo a energia, consumindo e tomando espaço e nos deixa pesado. Pesa, cansa, é cansativo. A mente ela tenta construir essas torres, mas se esquece do coração. E por isso, apesar dessa grandiosidade aparente, essa cidade pesa e oprime e nos deixa cansados, incapazes de sentir a simplicidade do ser. Isso é como ocorre no mundo. As grandes cidades, como por exemplo nos Estados Unidos, onde constroem, extraem, onde há riqueza, como Wall Street, e muito perto disso, favelas, pessoas em situação de pobreza e de mendicância, porque poucos queriam muito. É necessário compreender que a mente sozinha não nos levará à verdade. Para que a mente sirva ao espírito, precisa aprender a obedecer ao coração. E o coração, por sua vez, precisa ser alimentado pela sexualidade superior, pela energia criadora transmutada. Retornamos a ele, para ver os resultados daquele que pratica a sexualidade superior, o segundo fator de revolução da consciência. Agora ele não é mais um quarto cheio, escuro, repleto de pesos e lembranças mortas, mas um templo vivo, onde pulsa o amor verdadeiro. Vemos o casal, unido e vibrando em harmonia, e não em luxúria. Sim, na castidade, na sexualidade superior.
É nesse estado que o coração começa a pulsar em cores, despertando as virtudes, a compaixão, a ternura, a coragem, a serenidade, a fé, a diligência, a humildade, a caridade. Cada batida é uma luz que se expande, iluminando os outros centros. A transmutação das energias sexuais encontra no coração o seu cálice sagrado, a força criadora. Em vez de se perder no derrame, ela é recolhida e elevada e dirigida para dentro e para cima, até o topo do cérebro, onde floresce com sabedoria e compreensão. Então, aquela base da nossa coluna que nós trabalhamos no início da conferência, com a Mãe Divina, eliminando os defeitos, os governantes que regiam o nosso centro sexual, que impulsionavam a nossa energia para baixo, que roubavam a nossa energia, os criminosos, os traidores. Quando eliminamos todo esse tipo de mazela dentro do nosso país psicológico, nosso centro sexual, e cultivamos a árvore da vida, o sexo puro, a sexualidade superior, cultivamos a energia criadora da nossa Mãe Divina, o nosso sêmen dentro de nós, sem jamais expulsar, podemos adentrar ao coração, nos conectar no matrimônio perfeito com a nossa alma gêmea e transmutar essas energias sexuais com a respiração profunda, elevando essa energia da base da coluna até o coração e do coração até o cérebro, para que possa nascer e florescer a sabedoria e compreensão da união sexual de esposo e esposa, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, sem jamais derramar a energia, cultivando o amor verdadeiro, para que a transformação interior se torne real. Esse conhecimento de edificar os mundos internos só pôde ser obtido graças à entrega dos ensinamentos verdadeiros, transmitido gratuitamente ao longo das eras da história da humanidade, pelos grandes mestres, como o Venerável Mestre Jesus o Cristo, ou mesmo o próprio Venerável Mestre Samael Aumveoa, que nos trouxe o conhecimento sobre os países psicológicos. Agora, a nossa mente ela passa a ser dominada pelo real ser, o Cristo íntimo, o nosso Cristo interior. Assim, nós nos tornamos reis do nosso próprio mundo, e com essa coroa, lutamos para entregar o conhecimento, que também pode transformar o mundo de nossos irmãos, num ato de sacrifício pela humanidade, para auxiliar a transformação de todos os mundos. A entrega do conhecimento verdadeiro, sem jamais querer algo em troca, sem jamais comercializar com aquilo que é sagrado. A entrega das medicinas xamânicas, que têm o poder de transformar os nossos mundos interiores, por colocar a nossa atenção à Mãe Divina, para que com ela possamos trabalhar e nos revolucionar, eliminar a tirania de dentro de nós e despertar a consciência, transformar o nosso mundo interno, nossos países internos, no paraíso. Entrego esta conferência com minha alma e com meu coração e agradeço pela atenção de todos. Todo aplauso seja para o Deus interior, jamais para a personalidade.